Olá, meus queridos amados irmãos do Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa terça-feira, dia 27 de abril, se a gente pegarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, lá no capítulo 5, no versículo 6, diz que aquele cuja vida está entregue nas mãos do Senhor já tem garantido a sua vitória. Então podemos nos questionar qual o significado da expressão mão do Senhor, que quer dizer que o poder e a presença de Deus se manifesta em nós. Também é uma expressão da assistência de Deus em cada um de nós, nos fortalecendo, nos motivando, nos conduzindo a nossa vida, guiando nos caminhos do nosso Senhor. Estar nas mãos de Deus é estar sob o seu cuidado, mas que também somos amparados, protegidos pelo seu extraordinário poder, alegria, amor, zelo, compaixão, pois sem influência da presença de Deus, nós não podemos realizar a nossa missão. Assim como autênticos filhos de Deus, temos que nos entregar por inteiro nas mãos do Pai, nos despojarmos no colo do Pai, todas as nossas vidas, tudo que estamos passando, alegria, tristeza, e o Pai, em sua misericórdia, cumprirá em nós as suas promessas. Quando Deus coloca a sua mão sobre nós, da mesma forma que colocou sobre João Batista, nós vivemos nele e Cristo viverá em nós. Assim, amados irmãos, queremos agradecer sempre pelo dom da alegria, pelo dom da felicidade, pelas graças que o Senhor tem derramado para nós em nossas vidas. E assim peçamos sempre a Deus, pedimos sempre a nosso Senhor, que continua derramando sobre nós as suas bênçãos, que o Espírito Santo nos leva ao encontro de Cristo, todas as vezes e todos os dias das nossas vidas. E neste momento, mais uma vez, queremos agradecer a cada um de vocês que estão conosco. Que Deus vos abençoe. Nosso momento das nossas orações, olhamos para o céu, olhamos para o nosso Senhor, dissemos: Pai amado, Senhor nosso, em vossa infinita misericórdia, ilumina os nossos corações, abre as nossas inteligências para compreender a vossa palavra. Fale aos nossos corações, faz com que te escutemos, porque tu és o nosso Pai. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra em ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia.
Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito de Babilônia, entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro, no país da Etiópia. Neste ou naquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos se alegrarão e dançando. Exclamarão, em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dizei-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu a reconheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a nossa reflexão nessa terça-feira, 27 de abril, na nossa primeira leitura, nos mostra como os discípulos de Cristo começaram a ser chamados de cristão pelas pessoas que ouviam eles a proclamar a boa nova. Aquelas pessoas que acreditaram na boa nova proclamada por Estevão e logo após a sua morte provocou uma dispersão desses discípulos que levaram eles a proclamar a boa nova a todos os lugares, e Antioquia, na Síria, tornou-se um local de difusão da fé. Criou-se então a comunidade cristã, pois procurava levar a todas as pessoas a palavra de Deus. Assim, o povo daquela redondeza viu a diferença entre aqueles que eram da comunidade judaica, da comunidade grega, e deram aos discípulos de Cristo o nome de cristão. O nome novo afirma que se trata de uma realidade nova,
Os 12 discípulos, isto é, a comunidade de Jerusalém, estava atento no que se passava em Antioquia e manda 2 missionários para que verificassem o que está acontecendo. Então, dessa forma, eles enviam Barnabé, um homem bom, um homem honesto, cheio do Espírito Santo, que é capaz de fazer um bom discernimento e poderá compreender e estimular a ação da comunidade. Então Barnabé, ele busca a ajuda de Paulo que estava em Tarso. Então Barnabé introduz Paulo à comunidade de Antioquia. E assim, animados pelo Espírito Santo, eles levam por diante o trabalho da evangelização. Um exemplo é um estímulo para todo um de nós. Esse exemplo que Barnabé é exemplo de Paulo, exemplo dos discípulos, de levar a palavra de Deus a todos os lugares, é um exemplo, é um estímulo para nós fazermos os mesmos atos, as mesmas coisas que os discípulos fizeram. Nós levamos a palavra de Deus para todos os nossos irmãos. No Evangelho, então, nós encontraremos a relação com Deus como condição de adesão a Cristo. Para acreditarmos, é preciso que o Pai nos atrai para Jesus Cristo. Em outras palavras, para que alguém se torne ovelha do rebanho de Jesus e o escute, é preciso que o Pai leve essas pessoas a Jesus Cristo. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Não fala assim para a gente no Evangelho de hoje, no versículo 26? Isto é, não credes porque o Pai ainda não colocou essas ovelhas em comunhão com Cristo. Por isso não sois minhas ovelhas, não acreditais, não conheceis. Quando Jesus ele se apresenta a uma alma que foi dada pelo Pai, acontece algo semelhante ao que se passa quando 2 pessoas se encontram pela primeira vez e se descobrem, iniciam uma grande amizade que transpassa o conhecimento humano de amizade, pois ele se torna um só. Há um reconhecimento mútuo, uma descoberta de que pertence um ao outro, e a vida torna-se mais bela quando o Pai apresenta uma alma a Jesus. Ela reconhece o seu mestre. O mestre reconhece a ovelha que o Pai lhe deu. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Como nosso Senhor é amável, ele vem sob o título do Bom Pastor, um título que reúne tão bem todas as bondades do seu coração para conosco. Foi ele que deu si mesmo a este título, que nos recordou todas as solitudes e todas as ternuras, todas as dedicações do bom pastor. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas, chama cada uma pelo nome, caminha na frente delas, conduz elas às melhores pastagens. Espiritualmente, temos por alimento na nossa alma a palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo, que todo dia nós lemos aqui no canal da Comunidade Católica Brasileira de Uster, para animar os nossos corações a este alimento celeste. Também nós encontramos na Eucaristia, toda vez que participamos da celebração eucarística. O bom pastor, ele dá os seus cuidados mais
profundo a todas as suas ovelhas. Se vê algumas que sofrem, feridas, cansadas, o bom pastor, ele toma essas ovelhas sobre os seus ombros, leva elas para o redil, ele cuida dela amorosamente. O nosso Senhor faz isso por nós, também quando nós vamos no confessionário, quando ali nós confessamos os nossos pecados, ou quando nós irmos ao nosso diretor espiritual e procuramos uma direção espiritual. Pelas suas providências, toda vez que o Senhor providencia algo para nós, todas as bondades do nosso Senhor. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E há ainda muito mais itens que o Senhor faz para nós, que muitas vezes nós não vemos aos nossos olhos nus, aos nossos olhos humanos, mas a nossa alma sente a presença do nosso Senhor. Isso também existe também aquelas ovelhas que não estão no rebanho, na igreja, porque elas ainda não ouviram a voz do pastor. Mas quando elas ouvem, elas vão correndo ao encontro de Cristo. Elas reconhecem porque o Pai deu essas ovelhas ao cuidado de Jesus. Então eles vão ao encontro de Cristo em amor, e assim este amor de Deus, este amor de Jesus Cristo para com as ovelhas é recíproco. Ela tem duas vias, ela vai e volta. E quando ouve, eles reconhecem mais uma vez porque o Pai entregou essas ovelhas ao cuidado de Jesus. O bom pastor não perde de vista as suas ovelhas e chama ela sempre no mais íntimo carinho e amor. Vela pela sua segurança, ele preserva das malícias, eles retiram as teias, defende contra os abates, ou defende quando há um ataque, defende quando o mal deseja recolher, deseja tirar sua ovelha, protege, faz de tudo para salvá-las, dá até a última gota do seu sangue. Nós dizemos que nós pertencemos a este rebanho de Cristo. Nós temos que ter a responsabilidade de fazer ouvir a voz do Senhor, de modo que aqueles que ainda não ouviram, eles possam também escutar a palavra. Para isso, havemos também de darmos testemunho testemunho fiel, um testemunho amável, um testemunho puro da presença de Jesus Cristo em nossos corações. E assim nós mostraremos para os nossos irmãos a face de Cristo que se encontra em nossos corações. Queridos amados irmãos em Cristo, que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sua bênção sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos protegendo, nos dando força para mais uma batalha. E assim nós possamos sempre estar juntos. Que Nossa Senhora, Mãe Maria, também cubra-nos com seu manto sagrado, e assim façamos invisíveis os olhos do maligno. Pedimos hoje, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.